O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do domingo retrasado, dia 13 de fevereiro. Frank-Walter Steinmeier é eleito para segundo mandato como presidente alemão. O presidente alemão, né, que é o chefe de Estado, ele é eleito de maneira indireta pelo colégio eleitoral formado ali tanto pelo Bundestag quanto também por eleitores dos 16 estados da federação. E o Frank-Walter Steinmeier, que já era o ocupante do cargo, ele foi uma espécie ali de nome de consenso, né, tanto da coalizão de governo entre o SPD, o Partido Verde e o Partido Liberal, quanto também com participação da CDU, né, o partido conservador mais tradicional da Alemanha. Então, repito, ele era ali uma espécie de nome de consenso, foi eleito tranquilamente com 78% dos votos possíveis, né, e mais de 1.000 votos. Repito, a eleição é indireta. Tá? Também, fazendo um breve giro por algumas notícias europeias, tivemos várias tempestades na Europa nas últimas 2 semanas. Talvez a de maior destaque tenha sido a tempestade Eunice, tá? Que deixou pelo menos 16 pessoas mortas, tá? Em Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Reino Unido e República da Irlanda. Também prejudicou o trânsito marítimo na região do Mar do Norte e deixou diversas regiões com problema de abastecimento de energia elétrica, tá? Também varreu telhado de estádio, então, salvo engano, um dos estádios em Londres teve ali seu telhado varrido, tivemos danos a veículos, danos a, enfim, árvores caindo, todo esse tipo de coisa. Então, fica o registro que estamos nessa temporada, né, de tempestades aí pelo continente europeu. No Reino Unido, a Priti Patel, que é a secretária de Interior, né, dos Estados Unidos, ela declarou que o governo vai encerrar o programa de vistos para superinvestidores, né, que basicamente a ideia é de que, olha, se você tiver bastante dinheiro e você estiver disposto a investir esse dinheiro no Reino Unido, você recebe um visto. Então, não chega a ser uma cidadania à venda, como era o caso do Chipre, mas, segundo ela, era uma política que estava levando a muitas finanças ilícitas e fraudes, e ela será encerrada para ser pelo menos revista, tá? Especialmente o visto dourado, né? O Golden Visa, que oferecia residência a investidores e seus familiares para quem quisesse botar mais de 2 milhões de libras esterlinas no Reino Unido. Tá? A Rainha Elizabeth testou positivo para Covid-19 nessa semana, teve que cancelar aí parte da sua agenda também. Já falando em relação aos nacionais britânicos, porém no continente europeu, a Corte Europeia de Justiça ela emitiu um parecer afirmando que cidadãos britânicos vivendo no continente, mesmo que estejam vivendo desde antes do Brexit, não necessariamente poderão manter os seus direitos, tá? Com a saída britânica da União Europeia, os cidadãos britânicos serão tratados como cidadãos extra-bloco ou então de acordo com medidas de reciprocidade, tá? Também em relação ao Reino Unido, nesse próximo dia 3 de março, teremos uma eleição, né, uma by-election, no distrito de Birmingham Erdington, tá, depois da morte do parlamentar
do Partido Trabalhista, Jack Dromey, no último dia 7 de janeiro, tá? Ou seja, vão eleger o eventual substituto dele. Na última vez que ele foi eleito, em 2019, ele foi eleito com 50% dos votos válidos, uma vantagem aparentemente confortável do Partido Trabalhista para o Partido Conservador. E, finalmente, na Europa, até estamos fazendo aqui esse mini giro europeu bastante rápido, né? Até porque no nosso cheque falaremos apenas sobre a Ucrânia, né? Mas na Espanha, a Isabel Díaz Ayuso, que é a chefe do governo regional de Madrid, né, a presidente de governo de Madrid, ela que é do PP, o Partido Popular, o partido de centro-direita espanhol, acusou o seu próprio partido e o líder do seu partido, o Pablo Casado, tá, de ter investigado, de ter espionado a vida pessoal dela e tentado difamá-la dentro do partido, pois existia uma acusação de que a administração dela contratou uma empresa para fornecer máscaras durante a pandemia, e essa empresa seria ligada ao irmão dela, tá? A questão é que ela, além de ser a presidente do governo de Madrid, ela é uma possível futura líder do PP. Tá? Então é parte de uma briga interna ao PP e ela fez essa acusação pública contra o Pablo Casado, tá? O líder do PP, e que é especulado ali se ele eventualmente, inclusive, renunciaria, né, ao seu cargo. E ali nos arredores de Madrid tivemos também no domingo retrasado as eleições de Castilha e León, no qual justamente o PP acabou saindo vencedor, né, conquistando mais 2 assentos, ficando com 31 no total. Já o PSOE, que é o partido governista, né, da Espanha, perdeu 7 cadeiras, ficando com 28, e o Vox acabou sendo aquele com maior crescimento, conquistando 12 cadeiras, chegando a 13 no total, já que tinha uma apenas, né? Então teremos no dia 10 de março a constituição das Cortes de Castilha e León para decidir como que vai ser a composição do governo, né, dessa que é a comunidade que carrega, vamos dizer assim, a identidade espanhola. Então não é surpresa também que o Vox tenha tido uma eleição expressiva justamente aí no centro da castelhanidade. Já na segunda-feira da semana passada, dia 14 de fevereiro, bandeira mauriciana é hasteada nas Ilhas Chagos, controladas pelos britânicos. A gente falou brevemente sobre esse assunto no programa 249, tá? Para os nossos ouvintes que desejarem retornar. Mas, em suma, os arquipélagos de Chagos são ilhas que ficam no Oceano Índico e que são reivindicadas pelas Ilhas Maurício, porém, na prática, ocupadas, né, pelo Reino Unido, desde o seu império colonial. E a Corte Internacional de Justiça, tá, já deu ganho de causa às Ilhas Maurício, tá, afirmando que existe uma ocupação britânica no território das Ilhas Maurício, que essa ocupação britânica foi marcada, inclusive, pela expulsão dos nativos, tá, e o único país que apoia o pleito britânico são os Estados Unidos. Por quê? Porque em uma das Ilhas Chagos, na ilha de Diego Garcia, tem uma importante base aérea britânica que depois foi cedida, emprestada, uma administração conjunta com os Estados Unidos, tá? Que é uma das principais bases militares dos Estados Unidos e dos britânicos na região do Oceano Índico. Tá? Então existiria um motivo militar, um motivo estratégico para não quererem abrir mão da posse
das ilhas, especialmente pela base de Diego Garcia. E agora, nativos das Ilhas Chagos, que haviam sido expulsos das ilhas, repito, pelos britânicos, não apenas retornaram, mas realizaram uma cerimônia de hastear a bandeira mauriciana, né? Ou seja, a bandeira do país da qual eles consideram fazer parte, que eles consideram que é o legítimo soberano das ilhas. Tá? Então é um ato simbólico, tá? Não é um ato de desafio aberto, não é o início de uma insurreição, alguma coisa assim, porém é um ato simbólico, inclusive lembrando que a Corte Internacional de Justiça já deu ganho de causa aos nativos e às Ilhas Maurício contra os britânicos. Na região do Oceano Índico, o governo indiano e o governo dos Emirados Árabes Unidos anunciaram um acordo de livre comércio, tá, que vai inclusive proteger propriedades digitais, tá, e também incentivar o comércio digital, além do comércio de roupas, vestuários, enfim. Atualmente, os Emirados Árabes Unidos são o terceiro maior parceiro comercial indiano, e a ideia é aumentar esse fluxo comercial. Tá? Foi o primeiro acordo de livre comércio assinado durante o governo Narendra Modi. Tá? Embora a Índia tenha realizado várias negociações, ela ainda não concluiu nenhum acordo. Quer dizer, até agora, né? Com agora o acordo com os Emirados Árabes Unidos. Também na Índia, 38 pessoas foram sentenciadas à morte pelos atentados à bomba em 2008, que deixaram 56 pessoas mortas, tá? Incluindo, né, foram diversos ataques coordenados naquela ocasião, incluindo aí, se não me engano, lembro vagamente na época, foram 2 shopping centers, um parque e também vários hospitais, né, que deixaram 56 pessoas mortas. E aí agora, repito, 38 pessoas foram sentenciadas à morte. Da Índia, passamos rapidamente pelo Nepal, onde no final de semana diversas pessoas foram presas após protestos em massa contra um acordo entre o governo nepalês e a Millennium Challenge Corporation, uma agência do governo dos Estados Unidos com o governo do Nepal, que permitiria ali a entrada de $500 bilhão dessa agência no Nepal. Os protestos são, pois, segundo os críticos e os manifestantes, especialmente o Partido Comunista do Nepal. Lembrando, o Partido Comunista do Nepal teve um racha, né, entre duas vertentes, tá? Uma que se diz unificada marxista e outra que se chama de maoísta. Tá? O Partido Comunista do Nepal, que era o partido do governo, a gente explicou isso um tempo atrás. Então, parte do Partido Comunista do Nepal se tornou crítico desse acordo, afirmando que ele feriria a soberania do país e, por isso, tivemos vários protestos, várias pessoas detidas e, temporariamente, a votação sobre esse acordo no parlamento foi suspensa. E, finalmente, a ONU publicou, via sua agência para refugiados, que o total de pessoas internamente deslocadas em Mianmar, no início desse ano, bateu na casa de 800 mil pessoas, desde o golpe militar, praticamente dobrando em um ano esse número. Passemos agora para a quarta retrasada, dia 16 de fevereiro. Polônia e Hungria perdem recurso legal contra a regra de Estado de Direito da União Europeia. No programa passado, do dia 11 de fevereiro, a gente comentou que a Polônia, ela, por não ter cumprido, né, uma determinação da União Europeia para o fechamento, né, de uma mina de carvão na região de Turów, na fronteira com a Tchequia, a Polônia estava, né, com cerca de 15 milhões de euros numa multa
atrasada e não pagava e não cumpria a determinação. E aí a União Europeia determinou que os países que não cumprirem, né, o que foi determinado pela Corte Europeia ou não pagarem multas devidas, inclusive compensações a outros países, terão essa dívida descontada dos seus fundos da União Europeia, dos fundos normalmente distribuídos pela União Europeia. E Polônia e Hungria haviam entrado com um recurso contra isso, afirmando que essa manobra, essa ferramenta, tá, não poderia ser ainda implementada, pois ela não teria sido votada direito. E agora a Corte Europeia de Justiça afirmou que todos os procedimentos foram legais e corretos para a adoção desse mecanismo e que o recurso, então, não era legítimo. Consequentemente, a Polônia, né? Então, o que agora significa? A Polônia, né, o orçamento da União Europeia ele é planejado para 7 anos. Então, vamos supor que, de acordo com o planejamento desse orçamento, a Polônia receberia 1 bilhão de euros em dinheiro da União Europeia pelo mecanismo de compensação, em investimentos e tudo mais. Agora ela vai receber esse 1 bilhão menos o valor da multa que ela está devendo. Ou seja, não é que ela vai ter que pagar, o dinheiro vai ficar retido na origem, tá? Mais ou menos isso, usando aí uma linguagem de imposto de renda. E por fim, notícia da sexta-feira passada, dia 18 de fevereiro. 6 países africanos começarão produção própria de vacinas contra a Covid-19. Via um acordo com a Organização Mundial da Saúde, tá? Egito, Quênia, Nigéria, Senegal, África do Sul e Tunísia, tá, vão produzir vacinas com tecnologia de mRNA, né, ou seja, a mesma tecnologia da vacina da Pfizer-BioNTech, tá? Então, vão produzir no continente africano vacinas com esse tipo de tecnologia, que inicialmente, é claro, a gente pensa contra a Covid-19, né? Porém, é uma tecnologia que também pode ser aplicada a outros tipos de vacinas, também certamente vai influenciar outros tipos de imunizantes. Tá? Segundo esse convênio com a Organização Mundial da Saúde, isso vai permitir um processo de fabricação e de logística muito mais barato no continente e também vai permitir a produção de vacinas para outras doenças, né? Essa é uma coisa que a gente comentou bastante no programa em tempos recentes. O Átila bate bastante nessa tecla, né? Falando nisso, no programa de hoje a gente não vai ter a participação do Comendador Átila, já que tem bastante coisa por conta do início do conflito na Ucrânia, né? E também por toque meu, porque o especial coronavírus e o programa estão com o último numeral igual. Então, senão vai... Ah, sim. Então, mas como a gente comentou algumas vezes aqui no programa, o Átila bate bastante nessa tecla, a África ainda está com um número muito baixo da sua população imunizada contra a Covid, tá? E mesmo se a gente pensar em outras doenças, né, o índice de produção de vacinas no continente africano é muito baixo. Então, segundo dados da OMS, tá, estamos falando de um continente gigantesco, com 50 países e mais de 1 bilhão de pessoas, né? Então, a ideia é, via esse acordo com a OMS, via esse convênio com a OMS, a África aumentar a sua produção doméstica de vacinas, que reduziria custos de logística e deixaria todo esse processo mais rápido. Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Never you mind all the others, anticipating your next move. I know it's hard, 'cause you got a lot to do.
Giro de notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia 18 de fevereiro. Junta militar do Mali determina que França retire tropas sem demora. Pois é, o que aconteceu foi uma troca de um tentando ditar como o outro iria se comportar. Por quê? No dia 17, tá, no dia anterior da notícia que você comentou, o Emmanuel Macron, dando uma entrevista coletiva, tá, ele disse que a junta militar do Mali estava obstruindo as operações dos aliados europeus contra o terrorismo no país e que, por isso, tá, a França iria começar a transferir suas operações no Sahel para os países vizinhos, como Burkina Faso e o Níger. Tá? Então, o Macron foi lá, deu a coletiva falando, olha, a junta militar, eles estão complicados, eles não estão mais colaborando com a gente, então a gente vai começar a se mudar para o Níger e para Burkina Faso. Tá? E aí a junta militar do Mali falou, olha, é o seguinte, quem determina se você vai para algum lugar ou não é nós. Tá? Então a junta militar do Mali falou que a cooperação com o governo francês estaria suspensa e que era para as tropas francesas se retirarem do país sem demora. Então, foi uma troca ali de declarações, um tentando alfinetar mais o outro. Tá? Inclusive, teve uma cerimônia, né, de devolução de uma das principais bases militares no Mali, a base justamente de Barkhane, que batizava a operação dos franceses do Mali, de volta para as Forças Armadas Nacionais, tá? E a junta militar do Mali falou que, olha, já que vocês estão dizendo que vão se retirar, violando o acordo que existia entre França e Mali, então vocês se retirem logo. Tá? Lembrando que no último programa, o programa de dia 11 de fevereiro, a gente comentou também de quando o Mali expulsou, né, o embaixador francês no país. Tá? Ainda no Mali, tá, tivemos uma escaramuça no último dia 19 de fevereiro, que deixou pelo menos 8 soldados mortos e 57 militantes mortos, segundo o comunicado do governo do Mali, tá? Ou seja, não deixa claro se eram integrantes de grupos islamistas, se eram integrantes de grupos de banditismo, algo do tipo. A França, aí, passando para Burkina Faso, né, a França anunciou no dia 12 de fevereiro, no sábado, que realizou um ataque aéreo contra um campo de treinamento de um grupo jihadista e que deixou cerca de 40 mortos dentre o grupo jihadista. Ainda em Burkina Faso, outras duas notícias. Uma delas é que o presidente, né, interino Damiba, né, o líder da junta militar que deu o golpe em Burkina Faso, a gente repercutiu todos esses golpes nos últimos anos, né? Golpe no Mali, golpe em Burkina Faso, golpe em Guiné, afirmando que durante o levante da junta militar, 2 pessoas morreram devido a balas perdidas e que ele determinou uma investigação para, para determinar as circunstâncias dessas mortes e ofereceu suas condolências às famílias dos mortos. Também em Burkina Faso, tivemos uma explosão que deixou 60 pessoas mortas, tá? Na comunidade de Glomborra, que é uma região onde não chega nem a ser mineração, é o que a gente chamaria aqui no Brasil mais ou menos de garimpo, né?
é porque você tem ali todas as tecnicalidades, né, do que é garimpo, porque tem a presença do rio, enfim, mas seria praticamente uma atividade de garimpeiros e aí uma explosão que teria sido decorrente do manuseio inapropriado de substâncias explosivas, possivelmente inclusive dinamite, tá? Então deixou cerca de 60 pessoas mortas nessa região e o governo também determinou uma investigação sobre essas circunstâncias. Notícia do último sábado, dia 19 de fevereiro. Irã sinaliza possível troca de prisioneiros em negociação nuclear. Pois é, isso é uma questão muito curiosa dessa semana, que é o seguinte, né, a gente comentou já nos últimos meses, né, que as negociações entre o Irã e os Estados Unidos, países da União Europeia, a Rússia e a China, estão ocorrendo em Viena. As negociações estavam otimistas, tá? Inclusive, tivemos a presença do atual ministro de Relações Exteriores do Irã, do novo governo, né, o Hossein Amir Abdollahian, na Conferência de Segurança de Munique, que é o principal evento que une governos, mundo acadêmico, organizações civis com pauta de segurança no mundo, talvez. Em Munique, tá, no último final de semana, o ministro de Relações Exteriores do Irã disse que estamos mais perto de um acordo do que nunca, tá? Lembrando que as negociações são em Viena, né, ali perto. O Irã, inclusive, sinalizou que um acordo em relação ao seu programa nuclear, aí vem a manchete, né, poderia levar, inclusive, a outros acordos, como troca de prisioneiros, descongelamento de verbas que tenham sido congeladas pelos Estados Unidos ou pelo Reino Unido, enfim, que poderia ser um acordo bastante abrangente. Tá? Vamos colocar dessa maneira, e todos os lados estavam otimistas, tá? Sobre fim das sanções, enfim, liberação desses bens congelados e tal. Lembrando que Rússia, China e Estados Unidos estão no mesmo lado em relação às negociações nucleares com o Irã. Eu digo no mesmo lado porque, além de serem signatários do acordo, nenhum desses três países, nenhum dos países envolvidos, quer o Irã com uma bomba nuclear. A Rússia quer vender armas para o Irã? Quer. A França quer vender carros para o Irã? Quer. A China quer fazer obras no Irã? Quer ganhar concessões de fazer ferrovia, metrô no Irã? Quer. Esses três países querem mais um país nuclear na região? Não, não querem. Eles querem mais um país com armas nucleares no mundo? Não, não querem. Tá? Até porque hoje Irã e Rússia estão com boas relações, mas vai saber o dia da manhã. E a única coisa que separa Irã da Rússia é o Cáspio, né? Que o nome é mar, mas a gente já comentou aqui que existe uma discussão geológica e de direito internacional se não seria um grande lago, né? E que está desaparecendo. Do outro lado da lagoa você tem um potencial inimigo, né? E um inimigo histórico, no mínimo isso, né? Já que a gente teve várias guerras entre Rússia e Pérsia, enfim. Então ninguém quer um Irã nuclear, tá todo mundo do mesmo lado. Só que essa notícia, como você comentou, Matias, é do dia 19, né? As declarações da Conferência de Munique foram no final de semana, tava todo mundo otimista, falando, putz, vai ser um novo acordo nuclear, né? Como é que vai ser, se vai ter algum mecanismo para impedir que os Estados Unidos saiam de maneira unilateral de novo, como aconteceu com o governo Trump. Só que, dia 21, o Putin reconhece as duas repúblicas separatistas no leste da Ucrânia, e na noite do dia 23 para o 24, nós temos a invasão da Ucrânia. Então, hoje, não vou dizer que tem uma incógnita, mas o clima de otimismo diminuiu porque, embora a negociação entre Irã e Estados Unidos seja a principal, os outros atores agora não estão dialogando muito bem entre si, né, para dizer o mínimo. Então cria esse clima de agora incerteza.
A gente foi de um grande otimismo no acordo nuclear com o Irã para um clima de incógnita. Não vou dizer pessimismo, não vou dizer que foi tudo por água abaixo, até porque, repito, a principal negociação entre Irã e Estados Unidos, mas foi para um clima de incógnita. Também em relação ao Irã, um caça F-5 da Força Aérea Iraniana caiu na cidade de Tebriz, matando os 2 pilotos. Como era um avião biplácido, eu imagino então que um dos pilotos estava talvez sendo período de instrução, talvez tenha sido falha humana, não sei. Enfim, o fato é que o avião caiu, os 2 pilotos morreram e uma pessoa em terra também morreu nesse acidente. Ainda em relação ao Irã, segundo a mídia israelense, a inteligência turca cooperou com Israel, entregando os planos do Irã de assassinar um empresário israelense que mora na Turquia, chamado Yair Geller, tá? Como possível represália, né, pelo assassinato do chefe do programa nuclear iraniano em 2020. Né? Aquele assassinato que muito provavelmente foi feito com uma arma operada remotamente pela inteligência israelense. O Yair Geller, ele tem uma empresa de tecnologia aeroespacial e que teria ali ligação, lembrando, tudo sempre teria, supostamente, porque não é o tipo de coisa que todo mundo sai postando no LinkedIn, né? Teria ligação com a construção de drones militares, tanto na Turquia quanto em Israel. E aí o Irã estaria fazendo um plano para assassiná-lo, e a inteligência turca interceptou esse plano e entregou os planos para Israel, e então o plano conseguiu ser detido. Várias pessoas foram detidas, incluindo, tá, uma das pessoas detidas seria um oficial de inteligência turco. Ou seja, talvez tivesse ali gente da inteligência turca cooperando com o plano, tá? E aí foi graças a isso que pegaram, enfim, não dá para saber ainda direito, né? Repito, é sempre tudo muito supostamente, não é sempre, né, não é tudo tão aberto assim. E falando em Turquia, a Turquia, cuja moeda foi a que mais depreciou em relação ao dólar no último ano, a Turquia, que passa por uma situação econômica complicada, também está sofrendo com inflação, e aí o governo do Erdogan anunciou no sábado, dia 12 de fevereiro, que cortariam impostos em vários itens de alimentação, tá? Para tentar diminuir a inflação. Tá? Então, o imposto, o VAT, né? O VAT, que é um imposto que quem já fez compras online já deve ter visto alguma vez, foi de 8% para 1% em frutas, vegetais, laticínios e outros tipos de alimentos para, como eu disse, tentar conter a inflação. Bem, agora uma notícia chocante, Felipe, já que no último domingo, dia 20 de fevereiro, foram vazados documentos do Credit Suisse que expõem elo entre bancos e atividades criminosas. Como você disse, eu fiquei chocado. Eu jamais acharia que bancos suíços cooperariam com esse tipo de coisa, que fariam lavagem de dinheiro, de corrupção, de verbas públicas desviadas, de jogo ilegal, tá? Então, assim, eu jamais acharia isso. Agora, falando sério, né, se não fosse toda essa questão, né, se não fosse a invasão russa da Ucrânia, é o tipo de revelação, tipo de notícia que a gente ia se lambuzar aqui, porque quando teve Pandora Papers, Paradise Papers, Panama Papers, né, a gente sempre tentou fazer uma cobertura mais expansiva, mostrando aí os elos entre o sistema bancário, especialmente desse país alpino, né, europeu, e algumas figuras poderosas, especialmente da política mundial. O que se trata agora é o vazamento que está sendo chamado de Swiss Secrets, porque são ligadas a 30 mil contas do Credit Suisse, né, que é
um dos maiores bancos suíços, né? A maioria dessas contas, inclusive, seriam contas, né, o que as antigas contas numeradas, que depois foram proibidas, mas ainda tem ali uma certa opacidade, né? E num total de mais de 100 bilhões de dólares. Tá? Boa parte desses vazamentos se aplica a Ucrânia, Egito, Tailândia e Venezuela. Tá? Não sei dizer se intencionalmente, vamos pegar aqui contas, né, desses países e tal, ou se era o que tinha no arquivo, se foi o que vazou, enfim. Mas não que não tenha vazado contas de outros países, de outras regiões. Principalmente, né, a principal figura implicada agora no Swiss Secrets é o rei Abdullah II da Jordânia, que ele já teve uma popularidade muito maior na Jordânia, ele ainda é uma figura relativamente popular, mas ele já teve uma popularidade muito grande, e ele, né, se o nosso ouvinte pensar assim, uma associação simples mesmo, se você pensar e comparar ele com a família real saudita, né, você vai falar, não, ele é um cara mais austero, né, ele não é aquela coisa dele ter um banheiro banhado a ouro, né, alguma coisa assim, né? Então, aparentemente, ele e sua esposa, a rainha Rania, apenas no Credit Suisse, tem 230 milhões de francos suíços. Tá? Eu nem vou fazer a conversão para real, porque isso deve dar, né, deve dar o PIB do Brasil. Claro, estou brincando. Mas ele talvez seja o principal nome, né, envolvido. Além dele e de diversos outros nomes do aparato de Estado jordaniano, nós também temos os filhos do ex-ditador egípcio Hosni Mubarak, tá? Também com uma grana considerável, e temos também contas ligadas ao Ferdinand Marcos, né, que já faleceu, que foi o ditador das Filipinas, né, durante ali 20 anos, e era considerado um dos caras mais corruptos do mundo durante a Guerra Fria. Os parâmetros eram altos. Ele era considerado um dos caras mais corruptos do mundo. E virou folclórico a coleção de sapatos da primeira-dama, né? A Ineuda Marcos. Isso. Porque uma vez ela falou alguma coisa do tipo que nunca usou um sapato 2 vezes. Um negócio assim, na vida, sabe? E não estamos falando de sapato que ela comprou no Brás, não, tá? Sim, sapato, sei lá, Chanel, uma coisa assim. A família dele teria, né, se beneficiado na casa dos 10 bilhões de dólares. Estamos falando de 10 bilhões de dólares em valores da década de 1980. E tem um dos herdeiros dele que está concorrendo agora, né, às eleições presidenciais. Exatamente, meu caro Matias. Você tirou as palavras da minha boca. Porque além do Ferdinand Marcos e da esposa dele, a Imelda Marcos, que está viva, estarem implicados no vazamento, vamos lembrar que o filho do casal, o Fernando Marcos Júnior, que é conhecido como Bong Bong, né, ele é candidato a presidente nas Filipinas, nas eleições que teremos agora em maio, e ele não apenas é candidato, como ele é o favoritaço nas pesquisas. Ele está disparado na frente nas pesquisas. Tá? Então, eu não sei se isso vai impactar as eleições, eu não sei se essa notícia vai chegar nas Filipinas. Eu acho que não vai impactar, porque quem quer votar no filho do Fernando Marcos vai votar de qualquer jeito, sabe? Assim, porque, repetindo, é um cara que era considerado um dos caras mais corruptos do mundo na Guerra Fria. Tá? Então, assim, quem vai votar no cara não tá nem pra corrupção. Inclusive o Bong Bong já falou que a grana da família foi completamente legal e que aquela retórica que a gente conhece bem aqui do Brasil e da América Latina, né, que não, o meu pai não foi ditador, o meu pai salvou as Filipinas, né, porque se não fosse meu pai, as Filipinas teria se esfacelado em vários governos diferentes, ia ter governo comunista, né, ia ter governo islamista. Então, lembrando que
teve não era uma corrupção, não era uma ditadura apenas corrupta, mas extremamente repressiva. Então, né, no Swiss Secrets temos aí principalmente o rei da Jordânia, mas também os filhos do Mubarak e o ex-ditador e sua esposa ainda viva das Filipinas, cujo filhão é o favorito para as eleições presidenciais filipinas em maio. E, só para constar, o maior grupo do Parlamento Europeu, né, pediu para que os acordos bancários entre Suíça e União Europeia sejam revistos com as revelações do Credit Suisse, que mostrariam, né, segundo os eurodeputados, que as reformas prometidas pela Suíça de transparência no seu sistema bancário não estariam sendo cumpridas, não estariam, né, chegando onde chegaram. E também em relação à Suíça, para a gente fechar, no último dia 13 de fevereiro, nós tivemos o voto de 4 referendos na Suíça, a gente chegou a comentá-los brevemente no dia 11, né, e apenas um deles foi aprovado, tá, o que vai limitar a propaganda de tabaco. Inclusive, quando a gente comentou desse referendo, você lembrou, né, que a McLaren do Senna era um Marlboro móvel. Né, e aí o pessoal do Xadrez Herbal Frases lá no Twitter foi o delírio. Mas foi o único que foi aprovado. Dentre os outros 3, tinha um pacote, né, de subsídio do governo federal a veículos de mídia, foi rejeitado. Uma reforma fiscal de empresas de capital também foi rejeitado. E também foi rejeitado a proibição completa, tá, de experimentos médicos em animais e seres humanos. Ah, mas por que não baniram isso, tal? Porque vamos lembrar, a Suíça é um polo muito importante de empresas médicas, empresas farmacêuticas, pesquisas médicas, e várias organizações fizeram ali campanhas, fizeram um lobby, né, dizendo que isso poderia prejudicar muito as pesquisas e a economia da Suíça. Tá? Então, esse também não foi aprovado. Bem, e também no último domingo, a Etiópia iniciou a produção de eletricidade na mega barragem. A mega barragem da Renascença Etíope, né, que fica ali no Rio Nilo, que é motivo de disputa com Egito, Sudão. A gente fala disso no programa 126. Eu sempre comento disso porque acho que foi um dos programas mais legais que a gente fez, porque foi uma abordagem bastante extensa e bastante diferente, né, sobre o Rio Nilo, sobre a bacia do Rio Nilo. Já é um programa que já está um pouquinho obsoleto, né, já é um pouquinho mais antigo, então talvez precisaria atualizar um pouco, mas a Etiópia iniciou a produção de eletricidade com a presença do primeiro-ministro Abiy Ahmed, que basicamente venceu a guerra civil. Né? Atualmente as forças rebeldes Tigray controlam apenas uma pequena porção de território, justamente na sua região nativa, no norte da Etiópia. Hoje, basicamente, toda a Etiópia está controlada pelo governo federal, então Abiy Ahmed acabou sendo o grande vencedor do conflito interno e também desse simbolismo, né, do início da produção de energia elétrica na barragem da Renascença Etíope. Ali perto, no chifre da África ainda, na Somália, tivemos um ataque à bomba suicida que foi reivindicado pelo Al-Shabaab na cidade de Beledweyne, que deixou pelo menos 14 pessoas mortas. O terrorista se explodiu em um restaurante, tá? E uma das pessoas mortas era um pré-candidato nas eleições que estavam originalmente marcadas para novembro de 2021, foram adiadas 3 vezes e hoje, 25 de fevereiro, breaking news, tá? Foram adiadas de novo para dia 15 de março. Tá? Então, um dos mortos era um candidato político. E ainda no continente africano, um ataque aéreo da Força Aérea da Nigéria dentro do Níger, tá? Deixou pelo menos 5 pessoas mortas e, segundo o governo do Níger, parte das vítimas eram crianças, tá? Porque uma vila foi atingida por esse ataque aéreo. Ainda não está claro o motivo desse ataque aéreo, se teria sido um engano, já que a Força Aérea Nigeriana estaria realizando ataques
justamente contra grupos islamistas na fronteira norte do seu país, se não perceberam que violaram o espaço aéreo de outro país, enfim, ainda está um pouco opaco o que aconteceu. Esse episódio desse ataque aéreo foi agora no último dia 20. Passemos agora para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última segunda-feira, dia 21 de fevereiro. República Dominicana constrói cerca na fronteira com Haiti. Pois é, sob a justificativa, né, de controlar fluxo de refugiados, né, e também supostamente contrabando, o governo da República Dominicana anunciou que começaria a construção, né, de uma cerca de 164 quilômetros de extensão, tá, e 3,9 metros de altura e 70 torres de vigilância e de controle. Tá? O projeto, a primeira etapa do projeto vai custar aí cerca de 30 milhões de dólares. Assim, a República Dominicana é um país que está numa situação melhor que o Haiti? Sim, mas não é exatamente um paraíso que tem dinheiro sobrando que possa gastar dinheiro com esse tipo de iniciativa. Né? Uma iniciativa que, né, a gente já comentou aqui quando os Estados Unidos fez muro com México, enfim, existem vários outros muros por aí, quando a Grécia fez muros, então não é porque na República Dominicana que a gente não vai criticar, lembrando que existe também um histórico, né, de violência e tensões entre os dois países e as duas comunidades. O episódio mais marcante é o Massacre del Perejil, né, o Massacre da Salsinha, de 1937, no qual calculam de 5 mil a 67 mil mortos por parte, né, da ditadura do Rafael Trujillo em relação aos seus vizinhos ao oeste. Notícia da última terça-feira, dia 22 de fevereiro. Uso policial do app espião Pegasus não é ilegal, segundo inquérito israelense. Pois é, né? O inquérito do judiciário israelense, ordenado pelo procurador-geral, sobre o comportamento da polícia, né? A polícia é acusada de ter xeretado, espionado o celular de pelo menos 27 pessoas que não eram alvos de investigações, ou seja, não eram pessoas que eram acusadas de um crime e estavam sob investigação. Estamos falando de pessoas próximas de pessoas suspeitas e pessoas próximas do Benjamin Netanyahu, que responde a 3 processos por corrupção. E o inquérito determinou que não havia indícios de que a polícia teria descumprido ou não cumprido, melhor dizendo, né, o devido processo legal. Ao mesmo tempo, muito se fala em Israel que isso foi uma espécie de pizza a ser servida como uma maneira de impedir que outras investigações que usem esse tipo de app espião e que tenham ligação com a segurança nacional de Israel, ou seja, o uso de espionagem de cidadãos palestinos, pessoas ligadas a grupos como Fatah ou Hamas, ou ligadas a Líbano, Síria, Irã, enfim, teria sido ali uma espécie de pizza para impedir que esses outros procedimentos sejam afetados. Então, mesmo a conclusão desse inquérito também não foi exatamente bem recebida em Israel. Tá? Em relação ainda a Israel, algumas outras notícias, o Bahrein confirmou que um oficial militar israelense vai fazer parte da missão diplomática de Israel no Bahrein, ou seja, vai ter um adido militar. Vai ser a primeira vez em que um oficial militar israelense servirá no Bahrein e a primeira vez que um militar israelense terá um posto num país árabe do Golfo Pérsico. Um drone vindo do Líbano conseguiu evadir as forças antiaéreas israelenses, né, o Domo de Ferro,
e teria penetrado até 70 quilômetros em território israelense. Lembrando uma questão de escala. Para nós aqui no Brasil, especialmente, por exemplo, para nós que somos de São Paulo, né, 70 quilômetros é a distância que a gente tem que ir na padaria, praticamente. 70 quilômetros em Israel é coisa pra caramba, porque o país é pequeno e é, entre aspas, estreito. Então, isso gerou um alarme muito grande em Israel e também uma operação de represália em que jatos da Força Aérea Israelense sobrevoaram Beirute. Marrocos e Israel assinaram, no último dia 21, um acordo de livre comércio para expandir os elos comerciais entre os dois países. A ministra da Economia israelense, a Orna Barbiva, foi até Marrocos, tá, para essa assinatura. E, finalmente, Israel realizou ataques aéreos contra Damasco, tá, no último dia 24, e pelo menos 3 soldados sírios foram mortos nas operações que não foram confirmadas nem negadas por Israel. Também na última terça-feira e no Oriente Médio, a ONU acabou com a exigência do Iraque de indenizar vítimas da invasão ao Kuwait. Pois é, a gente comentou isso aqui, acho que há um tempo atrás, acho que em 2017, 2016, quando um dos assuntos principais ainda era Daesh, auto-intitulado Estado Islâmico, mas a Guerra do Golfo, a primeira Guerra do Golfo, a Guerra do Golfo de 1990 a 1991, foi muito prejudicial para a economia iraquiana, basicamente tirou o status de potência regional do Iraque, deixando o país vulnerável para a invasão de 2003. E uma dessas questões foi a indenização de vítimas do que foi visto como uma guerra de agressão. O Iraque foi então condenado no Conselho de Segurança da ONU, com voto soviético na época, inclusive, por uma guerra de agressão. E nas últimas 3 décadas, o Iraque pagou 50 bilhões de dólares a cerca de 1,5 milhão de pessoas, tá, que reivindicaram indenizações tanto por propriedades destruídas, por propriedades que foram ocupadas, por danos físicos, por entes perdidos, enfim. Então, agora, o Conselho de Segurança da ONU determinou que a missão, né, foi cumprida e que foram pagas no total 2,7 milhões de reivindicações no total. Então, o Iraque não vai ter mais que arcar com essa conta, o que deve gerar um certo respiro no orçamento nacional. As autoridades iraquianas também inauguraram a restauração de 3 esculturas na cidade de Hatra, né, no sítio arqueológico de Hatra, melhor dizendo, que é um sítio arqueológico romano no norte do país, que havia sido tomado pelo Daesh, havia sido vítima, né, da política iconoclasta do Daesh de destruir patrimônio arqueológico, destruir patrimônios culturais que eles compreendam como contrariando o Islã, e o governo iraquiano reinaugurou essa restauração de 3 esculturas na cidade como parte dos esforços de reerguer a região e potencialmente atrair turistas, né? Eu já comentei aqui, eu gostaria muito de visitar o Iraque um dia, não sei se será possível. E aproveitando que a gente falou do Kuwait, né, o ministro da Defesa e o ministro do Interior do Kuwait renunciaram, tá, no início da semana. Ambos fazem parte da família Al-Sabah, que é a família do Emir, e ambos foram substituídos por integrantes da família Al-Sabah, né? Então ficou tudo em casa, já que o Kuwait é um daqueles países que não tem governo, tem dono. E também, no Kuwait, o novo Ministério da Defesa anunciou que mulheres vão poder servir nas Forças Armadas, desde que autorizados por um homem responsável, seguindo preceitos religiosos na vestimenta e sem carregarem armamento. Ou seja, basicamente as mulheres vão poder ocupar cargos administrativos nas Forças Armadas do Kuwait. Vão poder, sei lá, ficar o dia inteiro no notebook preenchendo o relatório, carimbando alguma coisa, né? Então, você vê a manchete, né, que mulheres do Kuwait vão poder servir nas Forças Armadas, você pensa no que vai ser que nem Estados Unidos, que nem Suécia. Não, tá? Enfim. E tem que ter a permissão de um homem responsável, porque, né, aí já é vandalismo se não tiver, né? Abaixa o volume, porque lá vem
Breaking News! Biden indica Ketanji Brown Jackson para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Pois é, a gente havia comentado no programa do dia 11 que o Joe Biden havia anunciado que faria sua primeira indicação, né, à Suprema Corte para substituir Stephen Breyer, que anunciou sua aposentadoria, e o Joe Biden havia anunciado que designaria uma mulher negra. No caso, é a Ketanji Brown Jackson, que você já repercutiu o nome. Ela é uma juíza de segunda instância da Justiça Federal dos Estados Unidos e o nome precisa ser aprovado no Senado, né, dos Estados Unidos. Ela é considerada progressista e com posições, né, naquele debate público típico dos Estados Unidos, posições pró-flexibilização de aborto de gestação, esse tipo de debate em relação a questões de costumes, né, como costuma ser dito. E, aparentemente, lembrando que, embora os democratas e republicanos, né, você seja ali praticamente meio a meio no Senado, ao que tudo indica, ela fará história como a primeira mulher negra da Suprema Corte dos Estados Unidos.